Um teorema bastante utilizado em lógica proposicional, em lógica clássica, é o teorema da dedução. O teorema da dedução diz para a gente o seguinte: ora, se eu tenho um conjunto, minha base de informação tem um conjunto gama, né, que eventualmente pode ser vazio, né, mas não precisa ser, e tem uma fórmula φ, ou seja, se essa aqui é a minha base de conhecimento, a partir dela eu tenho psi como consequência, eu posso pegar a informação de φ e levar ela para a minha conclusão, como sendo uma implicação. Ou seja, se eu tenho gama e φ tem como consequência psi, isso é equivalente a ter gama como consequência lógica, φ implicando em psi. Tá? Ou seja, eu consigo, todas as vezes que isso aqui ocorrer, ter que gama tem como consequência φ implica em psi. E também tem o inverso. Ou seja, se eu tenho gama como conjunto de fórmulas e quero demonstrar uma implicação, eu posso simplesmente pegar o meu antecedente da implicação e jogar para a minha base de conhecimento. Tá? E mostrar apenas o psi. Né? Vamos pegar aqui exemplos disso, tá? Só para a gente tornar concreto. Né? Suponha que eu tenha, por exemplo, A, né? Não A ou B, certo? E eu tenha A, tá certo? Ok? Se eu tenho isso aqui, eu tenho como consequência lógica quem? B, certo? Tá certo? Essa é uma coisa, B segue de não A ou B. Aqui o caso, gama é só essa fórmula não A ou B e φ é A, tá certo? Quem é o psi é o B. Tá? O que o teorema da dedução me diz? Que se isso aqui ocorrer, ou seja, que não A ou B e A tiver como consequência B, isso aqui é a mesma coisa de eu ter não A ou B como consequência A que implica em B. Tá? Ou seja, eu peguei o A, uma informação que estava na minha base de conhecimento, e joguei para o outro lado da consequência como uma implicação. Tá? Ou seja, se isso vale, isso aqui vale. E da mesma forma, se eu quero demonstrar uma implicação, eu posso jogar isso para a minha base de conhecimento e demonstrar que B é consequência lógica de não A ou B ou A. E a fórmula A. Tá? Então esse é o teorema da dedução. É um teorema que para algumas lógicas ele não vale, né? Mas para a lógica clássica, para as que a gente está estudando na disciplina, ele vale, é um teorema bastante útil. Notem, né, e aqui é preciso fazer uma ressalva importante, que o nosso conjunto gama ele não precisa ser finito. Tá? Ele pode ser um conjunto infinito, certo? No método da tabela verdade, a gente sempre assume que o gama é finito, mas não necessariamente ele é um conjunto finito, tá, pessoal? A gente pode ter um conjunto infinito ali de fórmulas e o teorema da dedução vale da mesma forma. Tá? Vamos demonstrar ele, né? Ou seja, eu quero demonstrar o quê? Que gama e φ, essa base de conhecimento, se ele tem como consequência psi, então se eu assumir isso, eu vou poder demonstrar que gama tem como consequência lógica de quem? Φ que implica em psi. Ou seja, esse aqui é a ida, né? A ida, vamos demonstrar a ida. Ou seja, eu vou assumir que gama e φ tem como consequência psi. Tá? Aí vamos lá. Por definição, o que significa gama e φ ter como consequência psi? Ora, significa dizer que toda função de valoração que tornar as fórmulas de gama verdadeiras e a fórmula de φ verdadeira também vai tornar a fórmula de psi verdadeiras. Ou seja, se para toda fórmula de gama, né, ela for verdade e a fórmula de φ for verdade, então a fórmula de psi ela é verdade.
tá? Ou seja, de gama e φ tem como consequência psi, eu sei por definição que toda função de valoração que tornar as fórmulas de gama e de φ verdadeiro tem que então tornar a fórmula de psi verdadeira, tá? Essa aqui é a nossa hipótese, né, do nosso teorema, a ida, né? Ou seja, eu assumi que vale isso aqui. O que eu tenho que demonstrar? Que gama tem como consequência φ que implica em psi. Ora, eu vou fazer uma prova por contradição, tá certo, pessoal? Eu vou supor que não ocorre que gama tem como consequência φ que implica em psi. Ou seja, φ que implica em psi não é consequência lógica de gama. O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que vai existir uma função de valoração que torna essas fórmulas de gama verdadeira, mas torna φ que implica em psi o quê? Falso. Então, existe uma função de valoração, aqui eu estou chamando V1, tá? Tal que o quê? Que eu tenho que todas as fórmulas de gama são verdadeiras, ou seja, para toda fórmula de gama, o valor de verdade dela é 1, e eu tenho que o valor de verdade da minha conclusão é o quê? Falso, ou seja, V barra de 1 de φ que implica em psi é 0. Ora, pessoal, o que é a definição de uma implicação ser falso? Quando é que V barra de 1, né, de V de φ e de implica em psi é 0? Quando esse cara, ou seja, φ é 1 e V barra de psi é 0. Ou seja, quando V1, né, de φ é 1 e V1 barra de psi é 0. Né? Essa é a definição, né, da implicação. Ok? Ora, mas o que a gente sabe, pessoal? Né? A gente sabe que se todas as fórmulas de gama forem verdadeiras e a de φ forem verdadeiras, para toda função que isso acontece, a V barra de psi é 1. Se isso vale para todos, isso vale também para V1, concordam? Ora, o que eu tenho? Eu tenho que V1 é verdade para todas as fórmulas de gama e também é verdade para a fórmula de φ. Então, eu posso aplicar agora isso para concluir o quê? Que a V barra de psi é o quê? 1, tá certo? Ora, mas eu não já tinha que a V1 barra de psi era 0? Logo, uma função, a função V1 pode assumir para a mesma fórmula, no caso a fórmula psi 0, 1? Não. Por quê? Porque uma função de valoração, ou ela assume um número, ou 0, ou 1. Nunca ambos simultaneamente. Ou seja, eu tenho uma contradição. Essa setinha é o símbolo que eu estou usando para contradição. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem que a ida do teorema da dedução vale. Né? Ou seja, eu assumi, recapitulando, que gama e φ tem como consequência psi e demonstrei o quê? Que gama tem como consequência φ que implica em psi. Né? Recapitulando a prova, eu assumi que gama e φ tem como consequência psi. Se eu assumir isso, né, significa dizer, por definição de consequência lógica, que se todas as fórmulas de gama e φ forem verdadeiras, então a fórmula de psi é o quê? Verdade. Né? Isso é a hipótese do meu teorema, né? na prova da ida. Né? Ora, eu tenho então isso aqui. Né? O que eu estou fazendo? Uma prova por contradição. Eu vou supor que a minha conclusão não vale, ou seja, que φ não tem como, φ implicando psi não tem como, não é consequência lógica de gama. Ora, se isso aqui acontece, é porque existe uma função de valoração que torna essa forma falsa, ou seja, as formas de gama serão verdadeiras, mas a fórmula da minha conclusão, que é φ que implica em psi, é falso. Aí simplesmente eu fiz o desenvolvimento disso. Se uma implicação é falsa, é porque V barra de φ é verdade e V barra de psi é falso. Ora, eu já sabia que para qualquer função de valoração que tornasse as fórmulas de gama verdadeira e as fórmulas de φ verdadeiras, a fórmula de psi era verdadeira. Então, se isso vale para todos, vale para V1 especificamente. Logo, V1 barra de psi é igual a 1. Mas eu já sabia que V1 barra de psi era 0,
portanto eu tenho uma contradição. E assim a ida do meu teorema vale. A volta, pessoal, ou seja, assumir que gama tem como consequência φ que implica em psi, se isso aqui ocorrer, eu posso demonstrar que eu posso pegar o φ que está na implicação e jogar para a minha base de conhecimento, ou seja, gama em φ tem como consequência psi, né? A volta é isso, ou seja, eu assumo isso para demonstrar isso. Então vamos lá. De gama ter como consequência φ que implica em psi, o que a gente tem? Que qualquer função de valoração que tornar essas fórmulas verdadeiras irá tornar essa fórmula que também verdade. Ou seja, se todas as fórmulas de gama forem verdadeiras, então a fórmula φ que implica em psi é verdadeira. Isso é a minha hipótese, né, do meu teorema, ok? Novamente eu vou fazer uma prova por contradição, ou seja, eu vou supor, né, que gama e φ não tem como consequência psi, tá? Ou seja, psi não é consequência lógica de gama e φ. Novamente, o que significa dizer isso? Significa então que existirá uma função de valoração que tornará todas essas fórmulas verdadeiras, mas vai tornar essa fórmula aqui o quê? Falsa. Ou seja, existe uma função de valoração, estou chamando ela de V1, tal que essa função torna as fórmulas de gama e de φ verdadeiras, ou seja, todas as fórmulas de gama são verdadeiras, a fórmula de φ também é verdade, mas a fórmula de psi é falsa, né? Ou seja, isso vem do fato de eu ter assumido que não vale, né? Ou seja, não ocorre de psi ser consequência de gama e φ. Tá? É simplesmente da definição. É dizer que se não vale é porque existe, né, uma função que torna esses caras daqui verdadeiros e esse aqui falso. Tá? E aí, de novo, a gente continua o nosso desenvolvimento. Ora, pessoal, se eu sei que φ é verdadeiro e psi é falso, então quem é φ que implica em psi? Ora, nesse caso, do antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso, a minha implicação é o quê? É zero. Portanto, V1 de φ que implica em psi é zero. Isso veio dessas duas equações que eu sabia, né? E eu continuo tendo que todas as fórmulas de gama são verdadeiras, tá? O que a gente sabia da nossa hipótese, pessoal? A gente sabia que para qualquer função de valoração, se as fórmulas de gama forem verdadeiras, então a fórmula de φ que implica em psi é o quê? Verdade. Portanto, eu vou aplicar isso, né? Ou seja, eu sei que se vale para todas, vale para V1, né? Ou seja, se todas as fórmulas de gama são verdadeiras para V1, então, pela minha hipótese, vale que φ implica em psi é 1. Certo? Ora, mas eu não já tinha que φ que implica em psi era falso? Portanto, eu tenho que a mesma fórmula, φ que implica em psi é falso, e ela é verdadeira, porque eu tinha uma conjunção. Logo, isso é o quê? Uma contradição. Né? Esse é o símbolo, ou esse outro símbolo aqui, que às vezes eu uso na caneta. Tá? Esse é o símbolo para ser contradição. Logo, eu tenho o quê? Uma contradição. Portanto, né, a hipótese que eu fiz ela é falsa, né, e vale, né, que psi é consequência de gama e φ. Okay? Então, essa é a volta do teorema. Ela foi muito semelhante à ida. Né? A ideia sempre foi, eu assumo a minha hipótese, desenvolvo essa noção, ou seja, o que significa se φ implica em psi ser consequência de gama, e depois eu fiz uma prova aqui por contradição, supondo que isso aqui não valia, tá? E mostrei uma contradição, portanto, isso vale. Tá? Foi a estrutura que a gente fez, semelhante à prova da ida.